Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021, 8h16, o horário da nossa live. A live de hoje eu vou falar sobre experiência. O tema que nós escolhemos, o título da live é Confie na Experiência. Confie nos cabelos brancos. E como sempre, gente, assim, no aviãozinho você manda para alguém, compartilha para as pessoas participarem aqui com a gente. No coraçãozinho, você fala que está gostando, né? E aí o Instagram acaba valorizando um pouco mais aí o nosso conteúdo, tá? Alguns minutinhos só para as pessoas poderem entrar, poderem acompanhar com a gente. Então, repetindo, o tema de hoje é confie na experiência. Será que a experiência é por idade? Né? Será que a experiência tem a ver com maturidade? Então, para quem está chegando aí, muito boa noite. Marcela, muito boa noite, Marcela. Gente, assim, olha, Marcela, é uma coincidência. Eu preparo o conteúdo para as minhas lives, né? E hoje eu vou falar sobre experiência. Gente, é coincidência, não está combinado. E você veja que a Marcela é uma das primeiras que entraram aqui. E eu vou falar sobre o pai dela hoje. Ela não sabia. É pura coincidência. Ela entrou aqui e uma das coisas, um dos exemplos que eu vou dar de experiência, de sabedoria, vou falar do seu Augusto, que é falecido, né? Mas é o pai da Marcela. Então, repetindo, gente, o tema vai ser confie na experiência, tá? Eu preparei aqui o conteúdo, estou dando aquela enroladinha básica para as pessoas poderem ir chegando. Né? Camargo, boa noite. Joyce, boa noite. As pessoas vão chegando. O nosso compromisso de live, gente, é 30, 40 minutos. Eu sempre acabo estourando um pouco, mas não vai chegar a 1 hora e eu não estendo tanto assim, não vou comprometer tanto tempo de vocês. Lembrando que a live fica gravada. Fica aí no nosso Instagram. Então, se você gostar ou se você perder alguma parte, quiser mandar para alguém, é só avisar que a live está gravada. Lá no Instagram vai ser um dos vídeos que vai estar lá. Ok? Pois é, Marcela, fiquei muito feliz hoje. Muita coincidência, né? Porque não é sempre que você está por aqui. E hoje eu vou fazer menção aí ao seu pai. Mas vamos lá, gente. Vamos começar, porque conforme as pessoas forem entrando, e de novo, como a live está gravada, quem perder depois pode voltar e ver um pedaço. E se eu enrolo demais aqui, aí quem entrou aqui daqui a pouco sai, né? Então tá bom. Gente, eu quis falar desse tema experiência, porque eu de vez em quando tenho inclusive uns debates aqui com as minhas filhas sobre isso, né? Eu falo, olha, vocês têm que confiar na experiência que o pai tem. E por algum motivo eu percebi que tem uma confusão aí entre experiência e idade. Isso é uma confusão. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas, e principalmente eu quero falar da diferença de prática e teoria, né? Porque teoria, gente, o estudo, essa coisa de você ir atrás do conhecimento, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então você ler bons livros, fazer bons cursos, assistir bons conteúdos, isso te traz conhecimento. Mas se você não colocar em prática, não vira experiência. Então eu tenho uma frase que eu gosto bastante que é assim: teoria ajuda muito, mas a prática valida todos os conceitos. Então, a teoria te traz os conceitos, mas o que valida esses conceitos é a prática. E aí eu brinquei aqui no começo, né? Confie nos cabelos brancos. Atualmente, gente, eu estou atuando como consultor em 4 empresas diferentes.
E cada um de um tema diferente. Uma é sobre franchising, a outra é área comercial, uma é atendimento. Ou seja, cada uma de área diferente. Uma delas, a pessoa que me contratou falou assim, olha, quando a gente terminar esse período da consultoria, talvez eu queira continuar aqui com você, porque é sempre bom a gente ter um cabelo branco do lado para dar bons conselhos. Eu não sei se aquilo foi um elogio ou uma crítica à minha idade, aos meus cabelos brancos, ou à falta de cabelos, né? Mas eu gravei isso. Ele falou, a gente já está aí, já está indo para o terceiro mês da consultoria, a gente está contratado aí por um ano. Mas ele falou isso logo na primeira semana. Falou, não, eu talvez você continue sim, porque é bom ter um cabelo branco do lado para dar bons conselhos, né? Até para tirar aí essa impressão errada, eu resolvi então falar sobre esse tema da experiência. Gente, então vamos tirar logo esse mito, tá? Experiência não é ter idade, é ter vivência. Vou repetir. Experiência não é ter idade, é ter vivência. Tem gente que tem muita idade e não tem nada de experiência. E a experiência, ela sempre é específica. Ela é de um determinado assunto. Eu vou dar o exemplo de que ter experiência não tem idade. A gente tem aí a nossa fadinha do skate, né? A Raíssa. Quantos anos tem a menina? 14 anos, 15 anos? Hoje, se você falar, poxa, quem está mandando bem no skate? É ela. Então vamos discutir o esporte, skate. Quem será que tem mais experiência? Ela com os 14 anos dela ou eu com os meus 57 anos? Olha, eu acho que eu já subi em skate. É isso mesmo, e caí. E aí nunca mais subi. Então, quem será que tem mais experiência? Veja que os meus 57 anos não chegam nem perto da experiência dela, que tem lá os seus 14 anos, dos quais 10 devem ser em cima do skate, né? Então, olha, a nossa Rebeca, a nossa ginasta olímpica, medalhista, né? Pouquíssima idade, e é a nossa melhor atleta hoje. Então, quando você fala de experiência sobre ginástica olímpica, quem sabe mais? Eu com os meus 57 ou ela que não deve ter nem 20 anos, talvez? Ficou claro? Experiência não é ter idade, experiência é ter vivência. Você tem que ter vivência naquilo. Eu tenho algumas passagens na minha vida que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem uma que me marcou bastante. Bom, eu sou militar da reserva, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu fiquei na ativa por 6 anos como tenente, né, oficial do Exército. Então eu tenho 6 anos de experiência como oficial do Exército. Durante esses 6 anos eu convivi com muitos militares. Até porque a gente fala, né, que o militar ele não é militar só durante o horário de expediente. O militar ele é militar 24 horas. Ele não baixa a guarda, né? E eu convivi com pessoas que tinham até 30 anos de vivência militar. Então, assim, muita experiência. Eu convivi durante muito tempo e uma convivência intensa, né? A atividade militar é uma atividade intensa. Você vai fazer um exercício, que a gente fala, vai fazer um acampamento, e aí você passa lá 7, 10, 15 dias convivendo com aquelas pessoas em tempo integral, né? Dorme junto, acorda junto, come junto, faz exercício junto, estuda junto. É uma convivência muito intensa. Então, além dos meus 6 anos, eu convivi com gente que tinha muito mais tempo de vida militar. E aí eu pergunto para você, quem será que tem mais condições de dar opinião, de falar sobre a vida militar? Eu ou alguém que nunca serviu? O termo servir, gente, é quem nunca ingressou na carreira militar, quem nunca serviu
o serviço militar, né? Então, quem nunca nem foi soldado, nem atirador, nem nada, será que essa pessoa tem uma opinião melhor sobre a caserna, sobre as Forças Armadas, sobre o Exército do que eu? Pois bem, eu tive um incidente uma vez e a pessoa me procurou e falou assim: Sérgio, você me ajuda a tirar uma pessoa do alistamento? Porque a pessoa é jovem, está estudando, já ingressou na faculdade, então eu não queria que ele perdesse um ano. Eu falei: olha, eu faço o seguinte, eu ajudo a entrar, a tirar eu não ajudo não, tá? Até porque essa pessoa não vai perder um ano não, ela vai ganhar muito, ela vai ganhar muitos anos. Ela entra um menino e sai de lá homem. Na maneira figurativa, né, de dizer, é porque amadurece muito em um ano de vivência militar, né? Principalmente no aspecto de responsabilidade. E aí a pessoa ficou brava comigo, falou: não, mas ele entrou na faculdade. Eu falei: eu também tinha entrado na faculdade. Eu também achei que eu ia perder um ano e, na prática, foi o contrário, eu ganhei muito. Na verdade, eu falo para as pessoas, eu fiz administração, eu estudei administração de empresas e fiz alguns cursos complementares, fiz curso fora do país, fiz curso metade no México, metade nos Estados Unidos, mas onde eu aprendi alguma coisa e o que eu uso na minha vida, inclusive profissional, foi dentro do Exército. Ali eu aprendi muito. Então, eu não queria privar ninguém desta oportunidade. Então, eu não ajudo a sair, eu ajudo a entrar, se quiser. Né? Mas aí a pessoa ficou brava e a pessoa virou para mim e falou assim: mas aquilo é um desperdício. Eu falei: cara, não é um desperdício. Você aprende muito em um ano lá dentro. Mas aprende coisa que não se usa aqui fora. Aquilo não faz falta. Não faz falta para ninguém. Eu falei: faz falta para muita gente. E aí a pessoa falou a pérola para mim, justo para mim. Falou: olha, a prova de que não faz falta sou eu. Eu me dei muito bem na vida. E eu não passei pelo serviço militar. Né? Bom, aí eu fui obrigado a dizer para ele, eu falei: olha, agora, você acabou de provar que fez falta, porque se você tivesse passado pelo serviço militar, você seria mais humilde. Bom, aí veio uma outra pessoa da família ali: gente, tal, vamos comer, tal, esse assunto. Viu que estava ficando uma conversa meio pesada, né? Mas me marcou esta conversa, porque a pessoa praticamente desconsiderou a minha opinião. E aí eu penso assim: com base no quê? Desconsiderou a minha opinião, a pessoa que tem uma vivência lá naquilo, e aí você desconsidera a opinião da pessoa? Não sei. Imagina que você tem uma doença grave, você procura um especialista, um médico especialista na doença, e aí ele te dá um diagnóstico e você desconsidera, fala: não, isso aí não. Isso aí eu não quero, não. Né? Aproveitar para dar boa noite para quem eu não cumprimentei, quem está chegando. Tá? Lembrando, quem perdeu algum pedaço, a live fica gravada. Tá? Mas então, essa foi uma passagem que eu tive que me marcou da pessoa. E eu acabei adotando na minha vida, eu sempre busco quem tem mais experiência. Então, em algum momento delicado que eu passei, em alguma situação na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu procuro profissionais, eu procuro pessoas que tiveram vivência, que têm mais experiência que eu, porque a opinião deles é melhor do que a minha. Né? Pelo menos a regra é essa. Sérgio, eu conheço um caso que é exceção. Sim, tudo vai ter exceção. Mas a regra é essa. Tem uma melhor opinião a pessoa que tem uma melhor vivência e uma melhor experiência naquele assunto. Né? E aí eu quero falar para vocês, aproveitar e falando de experiência, eu encaixo o assunto curso e treinamento. A diferença de curso e treinamento. Sempre que eu tenho oportunidade, eu explico essa diferença. Eu já falei em outra live aqui, tem vídeo meu explicando isso. Mas curso e treinamento.
O curso, ele te traz o conhecimento, mas o treinamento faz você exercitar. Então, você sai de um curso não pronto para pôr em prática. Você sai de um treinamento pronto para praticar. Entendeu a diferença? Ah, Sérgio, mas eu fiz uma vez um curso que teve prática. Que ótimo, isso é um avanço, maravilha. Aí eu fiz um treinamento que não teve nada de prática, eles só deram teoria, passaram os slides, a pessoa falou lá na frente. Então erraram o nome, né? O que você fez foi um curso, não um treinamento. Muita gente confunde isso. Então curso é onde você vai ter conhecimento, você vai atrás da teoria. Treinamento, além da teoria, você põe em prática e termina o treinamento em condições de executar aquilo ao qual você foi estudar. Ok? Então, boa noite de novo para quem está chegando. Pensa, gente, na faculdade. Você acha que a pessoa sai da faculdade com um canudo na mão, com um diploma na mão, pronto para exercer a função? Não, né? Tanto é que boa parte dos cursos, eu não sei se todos, eu não tenho esse conhecimento, se todos, mas eu sei que a grande maioria dos cursos exigem estágio. Curso superior exige um estágio. O estágio é onde você vai pôr em prática aquele conhecimento que você está absorvendo. Então, quando você está fazendo a faculdade, você precisa do estágio, né? Estágio durante o curso. E quando você sai da faculdade, o normal seria você ainda trabalhar como estagiário, porque você não tem a experiência, não é? E aí voltando, então, até antes de faculdade, eu preciso arrumar um emprego, meu primeiro emprego. Nossa, todo mundo pede com experiência. Quando que eu vou ganhar experiência? Pois é, você precisa achar uma maneira de ganhar experiência para depois concorrer às vagas que exigem experiência. E se você não entendeu por que tem vaga com e sem experiência, porque as empresas têm necessidades diferentes para funções diferentes, para momentos diferentes. Tem vezes que a empresa precisa só repor uma mão de obra ou aumentar os seus quadros de funcionários, de colaboradores, de prestadores de serviço, e aí ela não precisa de experiência. Digamos que seja uma função onde a empresa treina. Ela tem essa facilidade de treinar os novos colaboradores, os novos membros de equipe. Então, essa empresa não precisa contratar pessoa com experiência. Por outro lado, às vezes a empresa precisa substituir, uma pessoa sai de repente, por N motivos. Arrumou outro emprego, mudou de estado, morreu, aposentou. E aí você precisa colocar alguém que já chegue produzindo. Então a empresa abre uma vaga e quer contratar pessoas que tenham experiência, né? Então, por isso que tem essa diferença. Às vezes, mas quem está procurando reclama, né? Eu só vejo aqui com experiência. Olha, se pediu com experiência e você não tem, não vá. Não tente enganar o selecionador. Você não vai se dar bem, né? Recentemente a gente teve aí a notícia, inclusive foi aqui perto da minha casa, um dos diretores mora aqui no prédio, de uma concessionária da Volkswagen aqui em São Paulo, na Avenida Rio Branco, onde o manobrista lá estava manobrando o carro, perdeu o controle, o carro caiu lá de cima de um andar, não sei se primeiro, segundo andar, acho que de um andar primeiro, e caiu em cima de duas meninas que estavam na recepção, né, o carro. E depois, quando foram investigar, essa pessoa não tinha nem carta, estava manobrando o carro, mas ele não tinha experiência, ele não tinha nem habilitação, né? Então, olha onde a coisa pode chegar, né? Colocar alguém sem experiência para uma atividade que demanda de experiência pode causar problemas graves. E em todas as áreas. Como eu citei faculdade, gente, eu sou um crítico do ensino superior. Eu acho que a faculdade, ela tinha que, o tempo todo,
usar um método que é o método que eu sugiro, que é o mostrar, demonstrar e pôr para fazer. As faculdades, eu vejo que as coisas estão mudando aos poucos, mas na minha época, por exemplo, era só teoria, quase nada de prática. Você que tinha que se virar para arrumar um estágio. Nem era obrigatório o estágio para você receber diploma. Hoje em dia as faculdades exigem, né, o estágio. Melhorou já isso. Mas aí eu tenho uma passagem que é assim, eu estudava administração no Mackenzie, aqui em São Paulo, e por causa da carreira militar eu escolhi servir lá no Vale do Paraíba, né, na cidade de Lorena, no 5º Batalhão de Infantaria. E aí eu tive que transferir o meu curso para uma faculdade local, né? Pois bem, em uma das aulas, era uma aula de administração geral, e o professor, ele estava dando um conteúdo e ele se apoiou num livro que era um livro escrito pelo professor Gurgel. Pois bem, por uma coincidência, eu tive aula no Mackenzie com o professor Gurgel. E aquele professor, ele estava, eu não vou citar a faculdade nem o nome, só para não fazer propaganda negativa, mas aquele professor, ele estava usando o livro do professor Gurgel, de administração geral, para ensinar os alunos dele. E eu era um aluno, porque eu fui transferido, né? E aí, de novo, por uma incrível coincidência, eu tive aquela aula com o professor Gurgel, que é o autor do livro que ele estava usando. E por um azar dele, ele citou um conceito que ele interpretou de maneira errada. E eu fui corrigir. Na verdade, eu levantei a mão, pedi permissão, falei, olha, eu tive aula com o professor Gurgel, por acaso, desta matéria, deste assunto. E o entendimento que ele passou para a gente foi esse, um pouco diferente, né? Bom, hoje eu percebo que eu não devia ter feito isso, eu fui inocente, né? Muito jovem, a gente é mais inocente mesmo, eu tinha 20 anos de idade. E aí esse professor ficou muito bravo, começou a discutir comigo, ao ponto de eu tive que sair da sala, né? Mas veja, esse professor, ele estava ensinando uma sala de aula com base na teoria, no que ele leu em um livro. E a minha experiência era de prática, porque eu tive a aula com o autor do livro. E aí deu a diferença, né? Então, gente, essa é uma das coisas que me faz criticar muito o ensino superior. Eu já fui convidado para dar aula em faculdade. E aí eu recuso porque eu dei aula há muitos anos no Senac, dei aula na Abrir Educação. Dar aula para quem quer aprender é excelente. Mas em faculdade, uma boa parte daqueles alunos, eles só querem o diploma. E eu não me sinto muito bem ensinando para quem não quer aprender. Eu acho que a gente tinha que ter uma mudança, assim. A gente tinha que criar experiências para os alunos. E não só simplesmente jogar a teoria e falar, se vira, né? Deveria ter mais estágios. Os estágios servem para a prática da teoria. Bom, deixa eu continuar aqui com o roteirinho que eu montei aqui. Falando de novo de experiência, né? A gente vai falar o tempo todo aqui da nossa live de experiência. A gente teve uma passagem, eu e a minha esposa e a minha filha. Mas eu e a minha esposa, minha filha era muito pequena. Minha filha precisou fazer uma cirurgia de hérnia, e que depois ficou comprovado que era uma cirurgia um tanto quanto simples, né? Mas a gente muito preocupado, minha filha era pequena, acho que ela tinha 2 anos, 3 anos de idade, entre 2 e 3 anos, eu acho, quando ela teve a necessidade de fazer essa cirurgia. Na consulta pré-cirurgia, a minha esposa, muito preocupada, né, perguntou para o médico, que seria o cirurgião,
falou para ele, mas o senhor está acostumado a fazer esse tipo de cirurgia? Porque preocupado, né, com o que poderia acontecer com a minha filha. O senhor tem experiência? O senhor já fez muitas dessas cirurgias? Aí o médico respondeu assim, eu falei, mais ou menos assim. Ele falou, eu já fiz algumas, sim. Quer ver, eu já fiz uma, duas, eu acho que eu já fiz mais de 1000 dessas cirurgias. Aí a gente, nossa! Poxa, uma pessoa que já fez 1000 cirurgias daquela, traz muita confiança para a gente, não é? Agora, imagina que você pega ali, então, um estagiário, não, é a minha primeira cirurgia. Eu sei que na medicina essas primeiras cirurgias são assistidas e os cirurgiões novatos, eles... Eu assisto Grey's Anatomy, viu? Aprendo lá no Grey's Anatomy. Então, os novatos ali, eles vão fazendo os procedimentos mais simples até que eles adquirem experiência e passam a fazer os procedimentos mais complicados em voo solo, né? E mesmo os experientes, quando é um assunto mais complexo, eles acabam chamando outros médicos para ajudar, né? Então, lá no Grey's Anatomy a gente aprende isso, como que você dá experiência para os novatos que vão chegando ali, para os cirurgiões que vão chegando, né? Bom, ainda na área da saúde, gente, eu vejo a minha filha e a minha esposa, quando vai fazer algum tipo de procedimento que precisa pinçar uma veia, sabe? Ou para colocar soro, medicamento na veia, ou fazer exame de sangue, elas têm as veias muito finas. E sempre a pessoa que vai tirar o sangue, que vai ali pegar, pinçar a veia, nunca é a primeira pessoa que vem que consegue. Sempre tem que chamar, então chama fulano, que fulano, chama fulana, chama a enfermeira tal, que aquela tem muita experiência. E aí acaba aparecendo. A minha esposa, da última vez, aí, até de uma cirurgia que teve que fazer, foram pegando e vai estourando a veia, e pega aqui, pega aqui, pega aqui, fica procurando, até chegar uma pessoa lá e falar, não, peraí, que essa aqui entende. Aí chega a pessoa que entende, tem muita experiência, e aí consegue lá pinçar a veia, né? Então você veja que essa coisa da experiência, ela tem muita importância. E de novo, eu falei lá no começo, experiência não é sinônimo de idade, experiência é sinônimo de vivência, né? Citei como exemplo aí a fadinha do skate, a Raíssa, tá? E aí eu faço uma pergunta para você. Quem você acha que pode ser o seu mentor? Essa é uma palavra bem importante, né? Quem na sua vida você pode chamar de mentor? Alguém que te deu uma mentoria, alguém que mexeu, entrou na sua mente e colocou alguns conceitos e que te ajudaram e que você, a partir dali, desenvolveu alguma coisa, né? Perceba que os mentores sempre são pessoas com muita experiência, né? E eu fiz uma live aqui há uns meses atrás com um especialista, com um coach, né? Onde a gente debateu algumas coisas e aí eu questionando ele sobre essa coisa de que hoje em dia as pessoas fazem um curso de coach num final de semana, sábado e domingo fazendo o curso, na segunda-feira já é coach, já vai prestar serviço de coaching, né? E aí ele explicando que não, que esse é um tal do charlatanismo, que realmente não é assim, que a pessoa não faz um cursinho e já vira coach. Pelo menos não deve ser assim, né? Mas eu gosto da palavra mentor, né? Reflete aí, começa a pensar. Quem foram mentores na sua vida, né? E aí, veja, é nessa hora que eu quero usar o exemplo do seu Augusto, que por muita coincidência é o pai da Marcela, que está aqui assistindo a live com a gente, que não foi combinado, eu nem sabia que ela ia entrar aqui na live. Marcela é uma amiga e que de vez em quando prestigia a gente. Hoje ela entrou e ela nem sabia, né?
Gente, o seu Augusto me foi apresentado como sendo um pintor de parede. E quando a gente trouxe a empresa aqui para Barra Funda, a minha empresa, trouxe da Moca para Barra Funda, o imóvel precisava que as paredes fossem pintadas. E aí me foi apresentado o seu Augusto. Falou, o seu Augusto faz. Ele é gente boa, ele cobra barato. Pô, o seu Augusto, o Augustão e tal. E ali foi o meu primeiro contato com o seu Augusto. Que inicialmente foi um contato de quem? Ele era um pintor, foi contratado, eu contratei, ele fez o serviço, eu paguei, agradeceu. Acontece que as pessoas que me indicaram tinham amizade com o seu Augusto. E aí eu comecei a conviver com o seu Augusto, porque o seu Augusto era chamado para algumas outras coisas. Eu dividia junto com o escritório de contabilidade, o seu Augusto fazia alguns trabalhos para esse escritório de contabilidade, então de vez em quando o seu Augusto aparecia, e sempre uma pessoa muito agradável. Sabe essas pessoas que quando... pessoa que entra e ilumina, né? Então o seu Augusto quando chegava, se você estava com o seu dia ruim, complicado, você conversava ali 5 minutos com o seu Augusto e parece que ele dava uma consertada no seu dia. E algumas pessoas talvez pensem assim, poxa, mas ele era um pintor de parede? Veja, essa era a atividade que naquele momento ele escolheu para exercer. Mas ele tinha outras atividades, inclusive uma atividade que eu achei incrível, né? Seu Augusto era voluntário no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Para quem não conhece, gente, esse é um serviço que existe para pessoas desesperadas. Pessoas ligam para o CVV, muitas vezes, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão em extremo desespero, e ligam para lá para receber algum tipo de palavra, algum tipo de conforto, algum tipo de orientação. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que qualquer um consegue tirar da mente da pessoa a vontade de se suicidar? Que tipo de experiência, que tipo de vivência precisa ter uma pessoa para conseguir mudar a opinião de alguém que já está decidido, que já acha que não tem caminho, não tem solução? Pois bem, essa era uma das atividades do seu Augusto. Atender os desesperados, né? E aí, entre as atividades todas que o seu Augusto tinha, a gente percebia a grande experiência. E Marcela, se você me desculpa a crítica, tá? Ele nem era muito bom pintor, não. Ele escolheu aquela atividade naquele momento, mas o seu Augusto, ele tinha outras habilidades. Ele tinha essa coisa de chegar e de dar uma consertada no ambiente, de dar uma direcionada na sua maneira de pensar, de orientar para a solução de problemas. Esse foi o Augusto que ficou na minha memória, né? Não o pintor de paredes. Então, por que eu usei o seu Augusto como exemplo? Porque muita gente acha que ter experiência é um monte de diploma na parede. É ter feito cursos fora, é ter mestrado, é ter doutorado, PhD. E não, gente. De novo, experiência é vivência. Então, se você tem uma pessoa que tem uma vivência de ajuda ao próximo, de se preocupar com o próximo, é a ele que tem que ser dada essa tarefa. Não adianta pegar um psicólogo cheio de diploma da parede que não se preocupa com gente. Esse psicólogo não vai conseguir resolver. Filha, a minha filha estuda psicologia. Lembra disso que eu estou falando nessa live, tá? O psicólogo não vai conseguir ajudar ninguém se ele não se preocupar com a pessoa, se ele não se preocupa com gente. Se ele sentar ali, vou fazer a técnica que me ensinaram, isso não vai resolver. Depois você briga comigo. Ainda falando de experiência, gente, olha só.
eu aprendi nas Forças Armadas o sentido de comandar, né? Um líder ele não pode mandar, um líder tem que comandar. Esse prefixo co é de união, é mandar junto. E quem comanda melhor é quem sabe fazer. Então, líderes, vocês precisam pôr em prática. Eu tenho 57 anos, eu acho que é muito, tem gente que fala que ainda é pouco. É claro, quem tem 80 fala que é pouco, mas 57 é bastante, né? E eu já considero que eu tive uma vida muito boa e me deu grandes experiências. Mas mesmo assim a gente sempre tem muito que aprender. E eu, até hoje, eu falo do método de ensino, o método de treinamento, que é mostrar, demonstrar e pôr para fazer, né? A maioria das pessoas dão treinamento com o mostrar e põe para fazer, esquece o demonstrar. Na prática, uns dias atrás, numa dessas consultorias, eu fui explicar qual que era a técnica para você atender um cliente que está insatisfeito, que está raivoso. Então, um cliente raivoso, o cliente já foi no Procon, já foi no Reclame Aqui, ele já mandou e-mail, ele já xingou por telefone, ele está com raiva, né? Então, existe sim, uma das coisas que eu faço, a consultoria de atendimento ao cliente, existe técnica para você tratar um cliente que está raivoso. E aí, o que eu fiz? Eu expliquei a técnica, catei o telefone, me dá aqui o cliente. Eu liguei para o cliente. Veja, eu acho que eu já nem preciso mais mostrar isso, sabe? Então, talvez algumas das pessoas ali que assistiram essa cena devem ter pensado, nossa, ele está querendo mostrar que ele sabe. Não, eu não preciso mais mostrar que eu sei. Na verdade, eu fui contratado como consultor, então eu nem preciso mostrar que eu sei, eu já estou contratado. Quem me contratou confia na minha experiência, no meu conhecimento, na minha habilidade. Então, mas eu fiz para seguir o meu método de treinamento, que é mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Então eu fui lá, mostrei como que seria, dei as explicações, catei o telefone e liguei, na frente de todo mundo, liguei para cliente. Eu demonstrei como fazia. Terminou? Ok, terminei minha ligação, o cliente entendeu, ficou lá satisfeita com o meu atendimento. E aí eu peguei, próximo caso, quem vai fazer? E aí você põe para fazer, né? Quando eu dava aula no Senac, no curso de telemarketing ativo é uma coisa um pouco difícil. Porque se você não montar bem o script, gente, ninguém mais aguenta ficar recebendo ligação de venda. É muito ruim, não é? E hoje em dia estão pondo robô para falar com a gente, para vender, é muito ruim. Então, se você não fizer um script muito inteligente, para prender a atenção, até vai aqui uma dica para quem trabalha com televendas, né? A gente tem de 10 a 11 segundos para prender a atenção da pessoa. Se em 10 ou 11 segundos você não conseguir prender a atenção da pessoa, não vai conseguir. Porque a partir desse tempo ela já está ali arrumando uma maneira para desligar, né? Mas eu era um pouco atrevido e o que eu fazia? Eu falava para as pessoas, olha, na próxima aula vocês vão trazer telefone de pessoas conhecidas. E aí, no meio da aula, eu mandava instalar lá o telefone com viva voz e tal, e eu pedia, alguém aí me dá um nome e um telefone, eu vou ligar e eu vou fazer o script que nós montamos aqui em aula e nós vamos vender para esta pessoa. E eu corri esse risco, sim, e sempre deu certo, né? Porque aí eu fazia uma venda ali ao vivo e depois eu falava, e agora, quem é o próximo? Aí todo mundo se enchia de coragem, eu vou, né? Então essa coisa do demonstrar é importante. Agora, será que dá para correr esse risco sem ter experiência? É claro que não. Eu fazia isso, eu fiz isso na consultoria do atendimento do cliente raivoso, porque eu já fiz muitas vezes. E eu sei que funciona. Não dá para você pegar uma teoria, vamos fazer aqui, vamos arriscar, e dá errado. Fica com cara de tacho, né? Minha avó falava isso, cara de tacho. Tá? Então veja, líder, você, para comandar, você precisa saber fazer. E para você saber fazer, você tem que praticar. Vai lá e faz, né? Uma das coisas que eu aprendi no Exército é assim,
Quando você receber uma ordem, vai lá e cumpra. A grande maioria, de novo, existe exceção? Gente, não sei se estão ouvindo o ruído, desculpa, aqui é rota de helicóptero, tá? Mas tem exceção? Tem exceção, mas a grande maioria, a regra é o seguinte, quando alguém dá um comando para você, te dá uma tarefa, uma atribuição, pode fazer. Se falar assim, olha, pula de cabeça, pode pular. Porque quem te mandou pular já pulou algumas vezes e viu que não dá problema. Por isso que ele está mandando você. Isso é um grande ensinamento, né? Que inclusive a frase que eu mais gosto também trago de lá, você só pode cobrar o que for ensinado. Isso tem a ver com experiência, com vivência, né? E aí, como a gente já está chegando no fim do meu tempo, eu preciso entrar num assunto polêmico. E eu sei que depois minha esposa vai brigar comigo, que ela fala que eu não devo entrar nesses assuntos polêmicos, que eu não devo falar de política, mas eu não posso me eximir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na política, experiência vale alguma coisa? Será que vale alguma coisa? Será que você ter um político experiente é melhor ou um inexperiente é melhor? Ah, mas esses experientes, eles têm os vícios, né? Eles já são tudo ladrão, já estão tudo roubando, não sei o que e tal. Deixa eu melhorar essa colocação. Vamos pensar na política, mas vamos pensar só no executivo, não no legislativo. O executivo são prefeitos, governadores e presidente. Será que para sentar naquela cadeira de prefeito, de governador e de presidente, ter experiência em administrar alguma coisa ajuda? Ser alguém que já comandou alguma equipe ajuda? E agora? Porque, veja, você tem um monte de aventureiro, nada contra, às vezes a pessoa vai se dar bem. Mas imagine que se você coloca uma pessoa sem experiência, e você colocou ela lá porque ela tem boa vontade, ela tem bons conceitos, e ela falou bonito, e aí você votou nela. Ou na época do Collor, a mulherada votou porque ele era bonito, né? Ah, o caçador de marajás, bonitão. Então, mas você põe alguém sem experiência, ele vai levar um tempo até adquirir experiência. E adquirir a experiência sob pressão talvez não seja o ideal. Vamos ver, legisladores, que aí são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Essas pessoas, elas vão cuidar das nossas leis. Elas vão interpretar as leis, elas vão criar as nossas leis. Colocar alguém ali que sabe ler e escrever, será que ajuda? Alguém que já redigiu alguma coisa ajuda? Alguém que já participou de algum tipo de movimento social ajuda? Porque às vezes a gente elege pessoas lá totalmente aleatórias, a pessoa não tem nada disso, a gente elegeu. Ela entra lá, ela não tem a menor coisa. Olha, uma das coisas mais honestas que eu já vi na política brasileira foi quando o Tiririca foi eleito, porque na campanha dele ele falava o seguinte: você sabe o que faz um deputado? Eu também não sei, mas me elege que eu vou lá descobrir e depois eu te conto. Isso foi muito honesto da parte dele. Ele foi eleito, uma pessoa que foi eleita, que não tinha a menor ideia do que se fazia lá. E ele foi votado e entrou. E ele fez isso. Tudo que ele ia descobrindo lá, ele ia contando, colocando em rede social. Olha, gente, aqui agora, hoje nós fizemos isso, agora a gente faz... Olha, eu descobri que é assim que funciona. Tá, mas aí eu te pergunto, será que vale a pena a gente colocar gente sem experiência? Nós vamos gastar o dinheiro do nosso imposto para treinar essa pessoa? E se a gente elegesse pessoas já treinadas? É polêmico? Eu gosto de uma polêmica. Depois minha esposa briga comigo, tá? E para terminar, eu preciso dizer para você o seguinte: você precisa adquirir experiência.
Lembre-se do conceito de competência. Você lembra do conceito de competência? Do chá, da xícara de chá? Que o C é conhecimento, o H é habilidade, o A é atitude. Então, para ser competente, você tem que ter os três, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade tem a ver com prática. Você tem que ter praticado para se tornar competente. Você não será competente de alguma coisa que você não praticou. Ah, mas eu li o livro. Não, mas você não praticou, você não tem habilidade. O H de habilidade. Você não é competente. Então você tem que buscar experiência. Busque as oportunidades. Toda porta que se abrir e permitir você pôr alguma coisa em prática, abrace a oportunidade. Entre por essa porta. Você só vai adquirir experiência vivenciando. Então, gente, assim, um rápido resumo do que a gente falou hoje. Eu comecei dizendo que teoria ajuda muito, mas a prática valida todos os conceitos, né? Falei que experiência não é ter idade, é ter vivência. Dei como exemplo a fadinha do skate, a Raíssa, a Rebeca da ginástica olímpica. Contei algumas passagens minhas de pessoas que desafiaram a minha experiência, achando que a opinião deles era superior à minha, sem ter nenhum tipo de vivência. Gente, meu Deus do céu, se tiver um incêndio e eu precisar apagar aquele fogo e chegarem os bombeiros, é muita ignorância minha. Se eu falar, não, sai bombeiro, peraí que eu vou resolver aqui, eu peguei um balde aqui, uma mangueira e eu vou apagar esse incêndio. Como que eu posso fazer isso melhor do que um bombeiro? Não tem como, né? Expliquei a diferença de curso e treinamento. Curso é teoria, treinamento é teoria mais prática, né? Falei da importância da gente nos cursos superiores ter mais prática. Pedi para você lembrar quem foram os grandes mentores da sua vida. Quando você precisa de alguma coisa, de algum conselho, quem você procura? O inexperiente ou o experiente? Falei um pouquinho da polêmica, né, para tocar nessa coisa da política, porque eu gosto de me posicionar, que, na minha opinião, a gente perde muito quando a gente elege gente sem experiência para a função, tá? E falei que você precisa adquirir experiência para se tornar competente. Aproveite todas as oportunidades, coloque em prática e seja competente naquilo, ok? Gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso, lembrando que a live vai ficar gravada. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima.